para estar acontecendo a oxidação de algum composto, alguém deve estar reduzindo, né? É uma reação de óxido-redução. Então, esse é um processo mútuo, né? Porque para algo oxidar, tem que estar perdendo elétrons. Em contrapartida, esses elétrons que foram perdidos têm que estar sendo recebido por alguém, né? Então, aqui, esse estudo da oxidação dos álcoois, é isso que acontece, né? Se nós formos calcular o NOx de cada elemento químico dos produtos e dos reagentes, nós vamos ver essa alteração do número de oxidação, do carbono, enfim. Mas não é esse o ponto de estudo da oxidação dos álcoois, tá? Aqui na química orgânica. Só estou querendo dizer para vocês que o princípio, que é uma oxidação e redução, é a mesma coisa, né? Então aqui, para estudar a oxidação de álcoois, primeiramente, nós precisamos entender a classificação que é realizada, né, dentro dos álcoois, que são os álcoois primário, secundário e terciário, né? O que é isso? Lembrando lá do último módulo, que vocês tiveram o módulo 5, né? Nós estudamos o que é um carbono primário, um carbono secundário e um carbono terciário. Então, a classificação dos álcoois, ela tem tudo a ver com essa classificação dos carbonos. Então, relembrando, um carbono primário é um carbono que está ligado a um único outro carbono, que é este caso aqui. Por exemplo, este carbono aqui está ligado, né? Isso aqui é um R que compreende uma cadeia carbônica, então está ligado a apenas um outro carbono. Carbono secundário, como este, está ligado a dois outros carbonos, que seriam esses dois aqui. E por último, um carbono terciário está ligado a três outros carbonos, tá? Então, o álcool primário é um álcool cuja hidroxila está ligada num carbono primário. Um álcool secundário é um álcool cuja hidroxila está ligada a um carbono secundário. E, por fim, um álcool terciário, a hidroxila está ligada a um carbono terciário. Então, aqui embaixo tem um exemplo de cada, tá? Seria esse álcool aqui. Eu posso dar o nome, né? Nós podemos, vocês podem dar o nome para ele também, né? Mas o que importa agora é compreender que ele é primário porque ele está ligado, né, a um carbono primário. Aqui secundário, ó. Este oxigênio, essa hidroxila está ligada neste carbono e este carbono é secundário. E por fim, o terciário, esta hidroxila está ligada neste carbono e este carbono é terciário porque se liga a estes outros três, certo? Então, isso é o que é um carbono primário, secundário e terciário. Por que isso é importante? Porque o processo de oxidação de um álcool, ele vai acontecer exatamente no carbono ligado à hidroxila do álcool, tá? É ali que acontece a oxidação. Então, os produtos das reações, dependendo de que tipo de álcool vai ser produto diferente. Então, primeiramente, né, sobre o álcool primário, existem dois produtos. Primeiro, esse álcool oxida e forma um aldeído. Em seguida, o aldeído oxida e forma um ácido carboxílico. Então, se for uma oxidação bem branda, às vezes o álcool oxida até aldeído. E se o processo não cessar, ele continua e forma um ácido carboxílico. Então, aqui neste exemplo, é o etanol, né? Um álcool primário com dois carbonos. Olha só o processo de oxidação, o que vai acontecer? Vai formar um aldeído, né? Esse aldeído aqui, que é o produto dessa oxidação, ele permanece com os dois carbonos, olha só, permanece com os dois carbonos, mas agora sai a hidroxila do álcool e forma o que é um aldeído, que é uma dupla ligação com oxigênio neste carbono e um hidrogênio. Então, a alteração que vai acontecer para vocês, isso para facilitar vocês, né, se depararem com algum exercício, enfim, alguma prova, alguma coisa assim, né, é manter
a quantidade de carbonos, porque é isso que acontece, a quantidade de carbonos se mantém, perde a hidroxila do álcool e forma a nova função neste carbono, tá? Então, aqui dando continuidade, agora continua a oxidação, o carbono, que antes tinha uma hidroxila e em seguida um aldeído, agora se transforma num ácido carboxílico. Então, permanece essa C-O aqui, que é a carbonila do aldeído, mas agora tem um OH, tá? E essa é a oxidação no caso do etanol, que é um álcool primário, com 2 carbonos. Essa oxidação aqui, pessoal, é a oxidação que acontece no fígado, quando a pessoa ingere álcool, né? Ela é catalisada por enzimas que são responsáveis, essa álcool desidrogenase, ela está presente no fígado, né? E ela é responsável por esse metabolismo. Aí, esse álcool, como eu mostrei anteriormente, ele vai formar um aldeído. Esse aldeído é o que é o responsável, né, pela dor de cabeça, junto com o processo de desidratação, né, que acontece. Mas é esse produto que é o tóxico, né? E em seguida é oxidado ácido acético a partir de uma outra enzima. Então esse processo de oxidação do etanol, ele acontece dentro do organismo de quem ingere álcool etílico, né, etanol. Esse processo também acontece, a oxidação do etanol, é muito comum quando as pessoas abrem uma garrafa de vinho e colocam na geladeira sem vedar direito, ou veda, mas deixa por um tempo, por um bom tempo na geladeira, né? O que acontece? O oxigênio do ar oxida esse álcool e é muito comum as pessoas depois de um tempo vão tomar o vinho e elas sentem um sabor que a minha mãe chama de que o álcool, como é que ela fala? Vinagrou, alguma coisa assim, um gosto de vinagre. E é isso realmente que acontece, tá? O álcool ele oxida e como é o etanol com 2 carbonos, o final será um ácido carboxílico com 2 carbonos, que é justamente o ácido acético, que é o que tem o gosto, né, que lembra esse gosto do vinagre, né? Que é o próprio vinagre. E por fim, essa mesma reação de oxidação de álcool, mas agora diferente dos últimos 2 casos, né? O primeiro exemplo que eu mostrei para vocês é uma enzima que catalisa esse processo de oxidação dentro do nosso corpo, né? 2 enzimas, na verdade. O segundo exemplo, o oxigênio do ar oxida o etanol. E o último exemplo é porque é o mesmo processo que acontece dentro do bafômetro, tá? Dentro do bafômetro, para saber o quanto de álcool a pessoa ingeriu, né? É uma reação química também de oxidação do álcool, ele forma aldeído, né? Só que daí é adicionado lá dentro um agente oxidante, tá? Um agente que vai oxidar, e esse agente oxidante, ele é bem alaranjado, bem alaranjado. Aí quando ele oxida o álcool, consequentemente ele se reduz, ele é reduzido. Portanto, né, quando ele é reduzido, ele fica numa coloração verde. Então, é a partir dessa coloração verde, né, a intensidade dessa cor, que eles conseguem transformar em concentração de álcool. Porque, afinal de contas, quanto mais verde ficar o produto final, significa que mais desse composto aqui alaranjado, ó, foi reduzido. Se mais desse composto foi reduzido, significa que ele oxidou mais álcool, tinha mais álcool para reduzir, né? Então, enfim, esse é um outro exemplo ainda de oxidação do etanol, né? Que é um álcool primário. Então, o álcool primário se transforma em aldeído e o aldeído em ácido carboxílico, sempre mantendo os carbonos. No caso de um álcool secundário, ele vai formar uma cetona apenas. Então, vamos lá, só relembrando aqui, vou trazer esse exemplo do slide anterior, o que é um álcool secundário, né? Então, vamos trabalhar com este exemplo aqui. Esse carbono aqui, esse carbono secundário onde está presente a hidroxila,
vai sair esse OH e vai formar uma dupla ligação com oxigênio, C-O. É muito semelhante ao processo anterior, que formava aldeído e ácido carboxílico, mas observe bem, aldeído e ácido carboxílico, eles são funções orgânicas que ficam na extremidade da cadeia, na ponta da cadeia, tá? Então, só é possível formar aldeído e ácido carboxílico com álcoois primários. Vocês podem fazer, testar, tentar transformar, por exemplo, esse álcool secundário aqui, ó, deste exemplo, né? Tenta transformar ele em aldeído e ácido carboxílico. Tenta fazer isso. Não esquece de que tem que manter todos os carbonos da cadeia. Não tem carbono sumindo, desaparecendo, ligação carbono-carbono sendo quebrada. Tenta fazer isso e você vai observar como não tem como, tá? Isso não tem como acontecer. Então, já a cetona, ela está sempre no meio da cadeia. Ela não tem como estar na extremidade, porque se ela estiver na extremidade, o carbono da extremidade vai ter a dupla O, né? E mais alguma coisa, um hidrogênio ou um OH, que daí seria aldeído ácido carboxílico, certo? Então, os álcoois secundários vão formar apenas cetona. E, novamente, sai a hidroxila e é formada uma carbonila.